Que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo a esse canal de YouTube. Eu espero em Deus que tudo que aqui estiver possa ser bênção para a tua vida. Quero te pedir um grande favor. Se inscreve no canal, compartilha, curte, comenta, critica, dê sugestões. Esse canal é exclusivo para trazer palavra, direção, comando, assuntos diversos, para a gente rir, para a gente se divertir, criticar, questionar, embate, enfim. O canal de YouTube do Anderson Bravo agora, além de pregações e de mensagens, vai ter muito mais conteúdo e eu peço de verdade que você me ajude a fazer esse canal crescer. Então, se inscreve aí, compartilha, manda para geral, diz: ó, Anderson Bravo reformulou o canal de YouTube dele, eu quero a sua participação. Você não é só muito bem-vindo, você vai me ajudar a crescer essa plataforma. Você sabe aquilo que eu falo sempre: as promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Com Deus você pode. Paz. João capítulo 5, quem achou diga amém. Quem não achou diga vou ler mais a Bíblia. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há um tanque chamado, em hebreu tem tradução que vai dizer em aramaico, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem, havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são ou queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia que era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Pai, nós temos louvado o teu nome com louvores, com adoração, com cânticos. Temos celebrado a ti com gratidão através de dízimos e ofertas. Agora é o momento de ouvirmos a tua voz. Fala conosco, papai, de forma poderosa, única e impactante. Se há alguém aqui, Pai amado, que está preocupado com algo e não está conseguindo prestar atenção na tua palavra, que nesse momento sua mente e o seu coração seja aberto agora. Que todo espírito contrário à tua voz seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. Toda irreverência, toda chocarrice caia por terra agora, porque Deus vai falar. E quando Deus falar, pessoas vão ser curadas, renovadas, impactadas pela tua presença, Senhor. Que tu cresças, que eu diminua. Obrigado por essa oportunidade. Manifesta o teu poder nos que estão aqui e os que nos assistem pela internet agora, Senhor. Tua presença é real, derrama a tua glória, e o teu povo que acredita que o Senhor está aqui vai te exaltar com uma salva de palmas bem fortes ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Fecha a Bíblia não, tá? Fecha a Bíblia não. Eu acredito que você já ouviu muitas e muitas e muitas mensagens nesse texto. Acredito que você já ouviu pregações, músicas sobre esse texto. Talvez eu não lhe traga nenhuma novidade. Talvez eu não fale nada que você já não saiba. Mas uma das coisas que a gente tem aprendido, que o grande problema da nossa sociedade cristã hoje não é ouvir algo de novo. O nosso problema hoje não é o pastor investir num pregador americano e ele vir trazendo uma mensagem que você se arrepia, você pula, sapateia. O problema não é esse.
O problema não é o que você ouve, a questão é o que você executa. A questão não é o quanto você já ouviu desta mensagem, a questão é o quanto você já executou dela. A questão não é quantas mensagens poderosas e impactantes você já ouviu, de quantos cultos poderosos você já ouviu. Eu costumo dizer que 90% dos cultos que a gente participa é poder, é graça, é unção, é virtude, é unção, é shekinah, é glória. 90, pastor, é porque tem 10% que é tranqueira mesmo. Tem dia que dá vontade de começar o culto dando benção apostólica, o pessoal ir embora para casa, porque o louvor engasga, o teclado desafina, a irmã do louvor resolveu engasgar, o irmão que ia para falar a palavra de oferta tropeça, cai, a dentadura dele cai também, não arruma nada. E tem hora que dá vontade de começar e ir embora. Mas 90% dos cultos que a gente participa é alegria, é festa, é poder, é graça, é unção. 90% das pregações que a gente ouve coloca a gente para cima, coloca a gente de pé, coloca a gente com vontade de vencer, porque tem 10% de mensagem que é tranqueira. Tem dia que o pregador está sem mensagem, aí ele fica dizendo o tempo todo, vira para o irmão que está do lado e fala, vira de novo e fala, fala o seguinte, fica aí falando que eu vou embora para casa, porque não tem nada para dizer mesmo. Mas 90% das mensagens que a gente ouve, coloca a gente de pé, para dizer que Deus vai fazer a gente vencedor, vai fazer a gente mais que vencedor. Mas o problema não é o que você ouve, meu irmão, a questão é que você executa. E nessa noite eu trago uma palavra muito simples, muito simples, muito simples, mas se você executar, o milagre vai acontecer na tua vida. Vamos entender um pouco esse texto. Eu queria fazer algumas considerações antes de começar a pregar. Eu quero olhar para esse cenário. E esse cenário, pastor Marcos, pastora Cristina, é o cenário de uma igreja. Porque tinha nome de igreja. Casa de misericórdia. Embora não houvesse misericórdia, porque era cada um por si e os anjos por todos. O lugar tinha nome de igreja, tinha movimento, tinha gente doente, tinha anjo. Quase tudo que tem numa igreja. Só tinha um problema. O que acontece em muitas igrejas: faltava Jesus. Porque o problema não é ter um nome bonito, o problema não é ter gente doente, o problema não é ter movimento, o problema não é ter anjo, a questão é ter Jesus. E a coisa boa é que nessa noite, desde que eu cheguei aqui, o nome mais falado, mais dito, mais glorificado é o nome de Jesus. E se Jesus está aqui, meu irmão, aleluia, pode ter certeza que tem coisa forte, tem coisa maravilhosa, bendiz, enaltece, engrandece o nome dele. A segunda consideração que eu faço é sobre o ambiente. Aquele homem estava no ambiente que aparentemente era o melhor ambiente. Mas por incrível que pareça, o ambiente não proporcionou a ele o que ele precisava. Sabe o gente que você fala assim, como é que pode? O cara nasceu numa família estruturada, mas ele debandou para a marginalidade. Como é que você explica alguém que se pós-graduou e continua desempregado? Ele aparentemente tem tudo para dar certo, mas não dá certo. O que eu aprendi, e você aprendeu isso na Bíblia, e talvez já ouviu alguém pregar sobre isso, que não existe DNA de vencedor e de fracassado. Não existe gene. Se eu falar nomes aqui, não vou falar porque eu estou na internet. Se eu falar nomes de empresários que lutaram no Brasil e fora do Brasil, guerrearam e conquistaram patrimônios, e quando perto da sua morte deram o patrimônio na mão dos filhos, os filhos acabaram com tudo, destruíram com tudo, porque não existe DNA, não existe gene de vitorioso. O que vai fazer de mim e você vitorioso é o comportamento, é a atitude, é a postura, é a decisão, é aquilo que eu escolho para a minha vida. Eu estou diante de uma geração aqui em Nova Iguaçu que decidiu dizer que essa cidade é uma cidade de vencedor, de conquistadores, de abençoados, de gente que veio ao mundo para conquistar e para ser mais que vencedor. Então fala para o teu irmão assim, não importa onde você nasceu, o importa é o que você quer ser. Não importa onde você nasceu. Não importa você falar para mim assim, pastor, mas o Brasil é um país racista, e eu não venço na vida porque eu sou preto. Quem está pregando para você é um louro de olho azul. Não, pastor, não fica triste comigo não. Eu não trouxe nenhum material, não teve como trazer. Eu tenho um DVD chamado Consciência de Vencedor.
Eu preguei esse DVD no dia da consciência negra. E não fica triste comigo não, mas eu sou radicalmente contra esse dia. Porque eu não preciso de um dia para lembrar que eu sou preto, irmão. Eu me vejo no espelho todo dia. Todo dia eu me olho no espelho e vejo que eu sou negão. Porque se tiver o dia da consciência negra, tem que ter, agora tem que falar afrodescendente, né? E aí eu falo para os meus companheiros o seguinte: fica em paz, cara. Porque antes a gente era preto, agora a gente é afrodescendente. Mas depois da volta de Jesus seremos alvos como a neve. Aleluia. Fica preocupado com isso não, cara. Esquenta a cabeça desse negócio não. Mas se tiver o dia da consciência negra, tem que ter o dia da consciência branca, tem que ter o dia da consciência do careca, tem que ter o dia da consciência do barrigudo, né? Né, Maurício Paz? Tem que ter o dia da consciência do gordinho, tem que ter... Meu irmão, você não precisa, com todo respeito e carinho, você não precisa de esmola de ninguém para ser mais que vencedor. O Cristo já morreu no Calvário, já te garantiu isso, então toma posse. Para de viver um sentimento de que você precisa de alguém para fazer algo com você. Você já está estabelecido nessa terra. Oh, aleluia! Exalte e bendiz o nome dele. Vamos à palavra. Me permita começar a pregar. Eu quero falar nessa noite sobre feridas junto ao tanque. Apesar de eu discordar que este homem era paralítico, caramba, o cara mal chegou, primeira vez que vem pregar e já manda uma dessa. Apesar de eu discordar que esse homem era paralítico, eu te mostro por quê. O capítulo de número 2, o versículo de número 2, perdão, diz que ali jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, devidamente identificados. O verso 5 e o verso 7, a minha tradução chama ele de enfermo. Talvez a sua tradução chama ele de inválido. A NVI agora em 2000, que passou a chamá-lo de paralítico. Mas a Bíblia faz questão de dizer quem é quem. Exemplo, Marcos capítulo 2. O homem que é colocado sobre o telhado, ele era paralítico. Atos capítulo 3. O homem que está sentado junto à porta formosa, ele era coxo. A Bíblia nunca negou quem é quem. A Bíblia faz questão de dizer quem é quem. E eu vou te mostrar uma coisa linda, reveladora nesse texto. Que quando a Bíblia fala de enfermo, ela usa uma palavrinha no grego chamada astêneo. Astêneo é alguém sem energia, alguém sem força, alguém que está num quadro depressivo e não consegue se levantar de maneira nenhuma. Alguém que por mais que alguém tente ajudar, não tem força para levantar. E aí nós vemos que esse homem possuía 3 feridas. 3 feridas que talvez eu ou você em algum momento já tivemos. Mas a proposta não é só mostrar a ferida. A ideia não é só apontar ou espremer a ferida, mas principalmente trazer a cura. Principalmente mostrar para você que existe cura. Porque por muitas vezes nós carregamos feridas que nós achamos que não tem cura. Mas hoje é noite de cura aqui para a glória de Deus. Vamos para o versículo de número 5. Estava ali um homem havia 38 anos. Quanto tempo? A primeira ferida deste homem era a ferida do tempo. O tempo para aquele homem era um sinônimo de dor. Escute uma coisa. Para muita gente falar a idade é sinônimo de vergonha. Não porque tem uma vergonha estética. Não porque tem uma vergonha do sentido de não assumir a sua idade. Mas porque com a idade que essa pessoa tem, ela não conseguiu conquistar. Ela não conseguiu chegar a lugar nenhum. Para muita gente o tempo é sinônimo de agressão. Para muita gente o tempo é sinônimo de preocupação. Para muita gente o tempo é sinônimo de frustração. E aí tem gente que vê o tempo como seu inimigo. Mas escute, eu disse que eu ia apresentar a ferida, mas ia apresentar principalmente a cura. E eu vou só mostrar a ferida, mas vou me ater às curas. Eu quero provar para você que o tempo não é teu inimigo, o tempo é o teu aliado. Me prova, pregador, quando você diz: ah, pastor, já tem 20 anos que eu espero alguma coisa. Se você usa essa terminologia, já tem 20 anos, você está vendo o tempo como teu inimigo. Mas quando você começa a dizer: ei, já tem 20 anos, se eu suportei 20 anos, eu já cheguei até aqui com 20 anos, aleluia, não morri, estou de pé, então meu milagre vai acontecer. A
Bíblia fala de um homem que quando chegar eu no céu darei-lhe um beijo e abraçarei, chamado, e você já deve ter ouvido muitas e muitas mensagens do pastor Marco Gregório sobre Caleb. Caleb, dentro da cronologia bíblica, é o personagem que mais esperou uma promessa. Por que, pregador? Porque Abraão esperou 25 anos, porque Davi esperou 20 anos, porque José esperou 13 anos, mas Caleb, a Bíblia diz que ele esperou 45 anos. Foram 45 anos esperando. Olha para o teu irmão e fala: são 45 anos esperando. Fala para o teu irmão assim: não é 2 meses não. Não é um aninho que você está esperando, já está afoito, não. Cada ano que passa que não acontece, você vai sentando numa fileira da igreja. Antes, quando você estava empolgado, você era na primeira fileira, você pulava, sapateava, você vibrava. Aí o milagre não foi acontecendo, você foi sentando lá atrás, e foi sentando lá atrás, foi diminuindo o teu glória, foi diminuindo o teu aleluia, foi dizendo: isso aí é coisa de pregador evangelista que vem aqui para fazer a gente levantar a mão, balançar a mão, e já tem a música do Pierre: levanta a tua mão, pega esse amor e joga dentro do teu coração. O pregador está mais para cantor de axé, que levanta a mão para lá, tira o pé do chão daqui. E aí, eu não acredito, meu irmão. Comece a ver o tempo como teu aliado. Deus está estabelecendo um tempo sobre a tua vida, um tempo de conquista, um tempo de vitória, um tempo de maravilha. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então há tempo de vitória, e o tempo de cantar chegou na tua vida. Josué capítulo 14 e Josué capítulo 15. Chega a hora de Josué repartir as terras. É interessante, isso é lindo. Eu preguei isso lá em Guarulhos. Porque todos receberam o que Josué dava. Caleb não. Caleb foi lá e disse: filho, seguinte, não sei se tu lembra. Fala para o teu irmão assim: quem aguarda uma promessa tem boa memória. Ô Josué, seguinte, filhão. Quando eu tinha 40 anos, Moisés recebeu do Eterno uma revelação de que eu fui diferente. Por que eu fui diferente? Porque eu fui aquele que calei a boca dos pessimistas. Porque quando todo mundo disse que não ia dar certo, que a gente não ia subir, eu mandei todo mundo calar a boca e disse: subamos animosamente, porque o Senhor já nos tem entregue essa terra. O próprio Eterno, Josué, falou que sobre mim havia um outro sentimento, um outro espírito, ou seja, um sentimento de guerreiro. Agora isso é lindo, verso 11 de Josué capítulo 14. Ô Josué, eu agora estou com 85 anos, eu ainda tenho a mesma força, eu ainda tenho a mesma força para guerrear, eu ainda tenho a mesma força para entrar e para sair. O tempo não pode te esmorecer. O tempo tem que te aperfeiçoar. O tempo tem que deixar você mais treinado, mais hábil. Você não pode deixar o tempo passar e dizer: antigamente eu era assim, igual esse pregador, animadinho. Hoje, meu irmão, tá tudo para baixo, tá tudo mal mesmo, não tem mais nada, meu irmão. Hoje à noite, se você acreditar que teu milagre vai acontecer, ei, meu irmão, abaixa a mão aí. Dá uma olhada para o irmão que está do teu lado, olha bem para ele. Guardou a memória dele? Guardou o rosto dele? Agora fala para ele assim: essa mensagem de hoje não acaba hoje. Ela começa amanhã de amanhã. Porque se amanhã de manhã você acordar, é porque Deus ainda tem coisas para fazer na sua vida. Mas se amanhã de manhã você não acordar, foi um prazer ter te conhecido. Ou não é isso? Tem gente que não vai acordar amanhã de manhã, meu irmão. Filhão, eu não sei você, mas todo dia. E ontem eu estava conversando com o pastor falou que uma pessoa de 32 morreu. Eu disse: caramba, já foi tempo que tinha esse negócio, né? Pastor Josué Gonçalves, ele fala que a morte é uma fila. E todo mundo tem um número. E a fila está andando. E ninguém pode trocar o número. Você perdeu a sua senha? Glória a Deus. Aqui, ei. Eu todo dia quando eu acordo eu falo: opa, estou aqui ainda. Opa, não estou aqui de bobeira, não vim passear. Não vou ficar perdendo meu tempo.
Não vou ficar de direto na internet, no Yakult lá, no SMS lá, no Fofoca Bug, não. Eu tenho alguma produtividade, tenho que fazer alguma coisa. Eu não vim ao mundo para passear, eu vim com objetividade na minha vida. Eu estou estabelecido para glorificar o nome do Senhor, porque o Salmo 115, versículo 16 diz que os céus são o céu do Senhor, mas a terra entregou os filhos dos homens. Então eu vou dominar, eu vou conquistar. Eu não vou ficar perdendo meu tempo ouvindo o que estão dizendo, o que estão falando. Mas pastor, você ouviu? Mataram o Bin Laden. Mataram o Bin Laden, mataram o Bin Laden. Pastor, viu? O Papa foi canonizado. Só viu, pastor? O cara lá casou, o príncipe casou, e a princesa também casou. Eu não estou nem aí para isso, estou debaixo da cobertura do eterno na minha vida. Eu tenho projetos, eu tenho sonhos. Meu irmão, o tempo não vai acabar com você. O tempo de Deus começa a acontecer na tua vida. Pega isso aí em nome de Jesus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Primeira ferida, a ferida do tempo. Fala comigo assim, tempo. Segunda ferida, versículo de número 6. Verso 7. O enfermo, olha o enfermo aí. Respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum. Ponto. Tem tradução que vai dizer não tenho ninguém. O verso 2 diz que ali jazia. Essa palavra jazia significa pessoas prostradas, sentadas. Havia ali uma grande multidão. Aquele homem conseguiu, no meio de uma multidão, ficar sozinho. A ferida da solidão. Não é assim, irmã? Tu é casada, tem filhos, mas tu é sozinha naquela casa. Não é assim, filho? No teu trabalho, ninguém te dá bom dia. As pessoas nem sabem que você está ali. Tem gente que mete a mão por trás de você para pegar um copo de café. Quantas e quantas vezes a solidão bate? E não estou aqui para discriminar nenhum tipo de pregador, mas outro dia eu ouvi um pregador. E para mim ele foi infeliz ao dizer que solidão é uma coisa demoníaca. E esquece. E aí eu vou te mostrar muito mais do que a ferida, a cura. Porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 32, versículo 24, que para Jacó ter o encontro que ele teve com Deus, ele teve que ficar sozinho. De repente essa solidão que você está vivendo é um projeto do próprio Eterno, para que um milagre sobrenatural aconteça em tua vida. Pastor, a minha amiga que me ligava não me liga mais, glorifica a Deus, porque é o Senhor mudando as suas amizades. Pastor, a pessoa que eu esperava que ia me ajudar não me ajudou. Exalta o nome do Eterno, porque Deus está dizendo para pessoas aqui, assim como Ele fez lá em Marcos capítulo 8, que Ele tira o cego da aldeia, porque aquele lugar não pertencia a Ele. Ele teve que ficar sozinho, só Ele, Jesus, para ser curado. Tem gente aqui que está assim, pastor, eu tenho me sentido sozinho. É o tratar do próprio Eterno na tua vida. Aleluia. 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 Fala para o teu irmão assim, se aquela amiga ou se aquele amigo, fala para ele, não te liga mais, agradece a Deus. E aí, parafraseando o presidente aqui que falou aqui, se você ouvir aquela música, chuta que é laço, meu irmão. Chuta que é laço. Chuta que é laço. A ferida da solidão, ela é manifesta e ela é revelada nos momentos que nós mais precisamos de pessoas. Só que nós esquecemos de um detalhe. Um detalhe. A Bíblia diz em Isaías capítulo 62 o seguinte: Deus falando através do profeta Isaías: não me aquietarei e não sossegarei até que brilhe a tua retidão. Olha para cá, por favor. Sabe o que é uma pessoa inquieta? É alguém que vira para lá, é alguém que vira para cá, é alguém que fica nervoso, que não sei. O texto está dizendo que Deus está dizendo assim, ó, não me aquietarei e não sossegarei até que o teu milagre aconteça. Você não está entendendo o que eu estou falando para você? Não está tranquilo. Deus quer ver o teu milagre acontecer. Deus quer ver a tua bênção acontecer. Ou quer glorificar, glorifica. Quer exaltar, exalta. Quer engrandecer, engrandece. Xerecatarai, chamanarasúria. Mas o texto não para aí não, pastor. Ele fala, não me aquietarei e não sossegarei até que brilhe a tua retidão. Ponto. Verso 4. Nunca mais te chamarão desamparada, ou seja, alguém sozinho.
vírgula, nem a sua terra assolada, ponto, verso 5, mas te chamarão Efisiba, e a tua terra Beulá. Efisiba significa aquele que casou com o próprio Deus. Beulá, terra fértil, terra produtiva, terra que vai dar frutos. É você, é você, é você, é você. Se é você, levanta e glorifica. Se é você, levanta e glorifica. Se é você, aplaude e exalta ele. Meu Deus. É você. Você não está sozinho não, filha. Você não está sozinho não, filho. Você não está sozinho não, filha. Pastor, mas eu entro e saio na igreja e ninguém fala comigo. O dono da igreja está falando com você agora. Não, porque eu entro e saio na igreja e o pastor nem me vê. Você quer quem que te veja? Quem você quer? Eu quero que o El Arroio, o Deus que vê, me veja. Porque quando o El Arroio me vê, eu posso estar no deserto, lá de um poço, pensando em pular. Que ele fala, não pula não, porque aqui também tem geração. Aqui tem nação produtiva. Não se suicida agora não. Não, nem faça isso, pelo amor de Deus. Porque Deus tem um milagre para fazer na tua vida. E o púlpito de madeira gera pessoas conscientes do seu valor. Que não precisam ficar com aquela filosofia. Igreja pequena, onde Deus falava. Eu gosto de igreja pequenininha. Quando a igreja era pequena, o pastor era mais próximo da gente. Quando a igreja era pequena, o pastor dava mais atenção. Agora, ele traz uns americanos aí, nem dá ideia pra gente. Nem olha pra gente. Foi você que se afastou, filho. Ô cabeção, foi você que se afastou. Fala, presidente. Aí só tinha que falar para ela assim, ó, que saudade quando a senhora era crente. Quando a senhora era uma mulher de oração. Que saudade quando a senhora mulher orava. Porque parou de orar, meu irmão, começa a pensar besteira. Parou de ler Bíblia, começa a viajar na maionese. Não fique achando que você está sozinho no mundo. Porque ninguém me ama, pastor. Ninguém me ama. Ninguém gosta de mim, ninguém. Nem você se gosta. Não está na pregação não. Mas eu tenho que falar isso aqui porque o Eterno mandou falar. A Bíblia fala de um homem que ele tinha tudo para ser um revoltado. Chamado Jefité. Conhece? Me dá o endereço que eu vou lá. Jefité. A história do Jefité lembra um pouco da história de um cara chamado Anderson Bravo. A diferença é que Anderson Bravo foi criado sem pai. A diferença é que Anderson Bravo via a mãe de vez em quando. Mas Jefité, a Bíblia diz que ele era filho de Gileade, um guerreiro, um conquistador. Tanto era um conquistador que a cidade se chamava Gileade, em razão das conquistas de Gileade. Mas a Bíblia faz questão de dizer que ele era filho de uma prostituta. Isso abalou Jefité? O verso 2 de Juízes capítulo 11 fala assim, ó. Jefité era filho de Gileade, filho de uma prostituta, ponto e vírgula. Mas ele era valente e valoroso. Valente é alguém hábil a guerrear no vale. Por isso que é valente. Alguém que não tem medo. Alguém que o problema não mata, ele transforma o problema em vitória. Mas aí tem um principal, e esse é o ponto que eu estou falando aqui. Diz, Maurício, que ele era valente e valoroso. Alguém que se ama. Alguém que sabe o seu valor. Alguém que não fica com essa necessidade. Escute só, não estou vendendo não estou pregando aqui do relaxamento, do desleixo. Pelo amor de Deus, tome banho. Porque senão você pode levantar os braços, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não será atingido. A ideia não é essa. Mas eu estou falando do valor de alguém, pastor, que não fica com essa necessidade, esse desespero do consumismo, de ter que fazer uma plástica para ficar melhorzinha. E aí eu fui pregar numa igreja,
A irmã estava assim. Eu pregando, a irmã assim. No final do culto, ela veio falar comigo. Pastor, eu me emocionei. Sua mensagem falou comigo. Eu disse, eu não consegui ver isso até agora. Quem se ama, meu irmão, não fica com necessidade de aprovação do mundo lá fora. Sabe que tem o brilho do Espírito Santo, que é nação santa, geração eleita, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Sacode esse crente e fala assim, se ame, se ame, se ame. Sacode, se ame, rapaz. Vamos para a terceira ferida. Primeira ferida, a ferida do tempo. A segunda ferida é a ferida da solidão. A terceira ferida, versículo 7 ainda. Toda vez, ou enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Significa que ele tentou. São 38 anos. Isso equivale a 1976 semanas. Mais de 13.800 dias. Ele tentou. Mas quando ele tentava, alguém vinha na frente dele. Surgiu então a terceira ferida, a da decepção, que é o que muita gente tem. Aquela sensação de que lhe roubaram o que lhe era de direito, de que alguém pegou aquilo que era seu. E aí eu preciso falar isso para você com meu coração aberto. Ninguém tem poder de tomar aquilo que te pertence. Teve gente que não entendeu o que eu falei. Aquilo que te pertence está o teu nome escrito. Tem uma passagem da Bíblia, pastor Marco, que eu sou completamente apaixonado. E se um dia o senhor quiser, a gente conversa sobre esse assunto, que eu sei que o senhor tem muito mais conhecimento do que eu. A Bíblia diz que quando Davi decidiu não jantar, diz assim, ó, e o lugar de Davi estava vazio. Ninguém sentava no lugar de Davi. E aí a Bíblia fala novamente, e o lugar de Davi estava vazio. Saul reunia a sua corte de soldados, seu filho à sua direita, e diz assim, ó, e o lugar de Davi estava vazio. Fala para o teu irmão, o que é teu, ninguém toma. Sabe por que você vê em alguns lugares rebelião? Sabe por que você vê em alguns lugares desobediência? É porque a pessoa não tem consciência do seu valor, do seu lugar. Porque quando você entende o seu valor, você sabe que a tua hora chega e acabou. Você não precisa de que ninguém... Ah, mas estão tomando meu lugar. E aí quando eu olho para a ferida da decepção, eu vejo uma geração de pessoas transferindo as suas responsabilidades. Ah, pastor, porque eu tenho um tio lá em São Paulo que podia me ajudar. Quem falou que ele é obrigado a te ajudar? Não, pastor, porque eu tenho um primo que mora na América. Pô, pastor, meu primo podia bem me ajudar, pastor. Podia por quê? Ei, Deus pode usar pessoas para te ajudar, mas isso não significa que elas são obrigadas a fazê-lo. Ok? Não adianta você ficar transferindo. Escuta o que eu vou te dizer. Escuta o que eu vou te dizer. E o que eu vou te falar não é para ofender ninguém aqui. Não é nenhuma palavra, é para você entender. Tem gente que nasceu com um roteiro pronto. Sabe o que é um roteiro pronto? O pai é médico, a mãe é médica. O que o garoto tende a ser? Ele não é que ele vá ser, ele tende a ser. O pai é advogado, a mãe é advogada. O que o garoto tende a ser? Tem gente que, como eu, nasceu sem roteiro. Aí sabe o que o Eterno fez? Toma a caneta, escreve a tua história. Toma a caneta, escreve a tua história. Escreve a tua história. Escreve a tua história. Está sem roteiro, irmão? Escreve a tua história. Está sem roteiro? Escreve a tua história. Escreve a tua história, escreve a tua história. Não te deram um roteiro? Ou o roteiro no meio do caminho se perdeu? Casamento fracassou, a empresa quebrou, o ministério não deu certo, no meio do caminho o roteiro não aconteceu. Ei, a caneta está de volta na tua mão. Aleluia, a caneta está de volta na tua mão.
Deus está falando com pessoas que andaram aqui nessa noite, dizendo assim: pastor, eu até tento acreditar, mas não consigo. Eu até quero confiar no que vocês pregam nesse púlpito, mas não consigo acreditar, porque a minha situação está complicada de cabeça para baixo. O Eterno está dando a caneta na tua mão para você escrever uma, aleluia, exalta ele, exalta ele. Há uma unção de Deus aqui nesse altar, exalta o nome dele. Não transfira, não joga para ninguém. Eu converso com alguns obreiros que acham que eles têm a obrigação de ser obedientes às suas lideranças. Para quem conhece só um pouquinho de Bíblia, sabe que isso é verdade. Só um pouquinho, não precisa saber muito não. Só ler Gênesis capítulo 3 e acabou. Mas aí eles acham que o pastor tem a obrigação de pagar as contas deles, de sustentar eles. E 90% desses não fazem nada para ninguém. E aí eu me lembro que eu fazia parte de um grupo de pregadores, que nós tínhamos um culto ali no Teatro Brigitte Blair, no centro do Rio. Grupo de obreiros e pregadores estavam começando. E quando acabava o culto, na época, pagava 800 a 1.000 reais por reunião. Acabava a reunião, tinha que pagar a dona do Brigitte Blair na hora. Meu irmão, formava uma fila de urubu, dos caras que estavam com aqueles... Eu não vou falar isso não. Vou falar não. Falar não. Não vou falar não. Os caras usam um externo de quase 1.000 reais e não tem dinheiro para comprar dentro de casa comida. O cara coloca um sapato de 500 reais, mas o filho está passando necessidade em casa. Durante muito tempo na minha vida, eu tinha um terno. O terno dava a paz do Senhor quando eu abri o armário. Ele me dava a paz do Senhor. Tinha dia que eu abri e ele perguntava: qual é a igreja de hoje? E foi interessante que nessa época, o terno era preto, Neco. Ele ficou cinza. Só usa terno preto, ele é maçom. Eu não invento uma prova, meu irmão. Morando nos fundos da casa do dono da casa. Não tinha 150 reais para pagar o aluguel. E alguém dizia que eu era maçom. Minha loja é fracassada demais, né? Horrível. Isso não é nem loja, isso é uma birosca. Aqui. Eu tinha um terno. Não é porque não entrava dinheiro de material, não. Não é porque eu não vendia material, não é porque eu não recebia oferta. Mas é porque eu tinha um filho pequeno. Então o que adiantava? Eu estar com um terno esvoaçante, igual uma libélula voadora. Fala para o teu irmão, viva a tua realidade, meu irmão. Fala para o teu, fala para ele assim: fé não é utopia. Fé não é utopia não, irmão. Fé é firme fundamento das coisas que esperam e a prova das que estão esperando. Ela é firme, ela é constante, ela é certa, vai acontecer, vai dar certo, vai abrir a porta, aleluia. Se é para Jesus, pode ser melhor esse negócio aí. Agora presta atenção. Eu comecei minha fala gerando um pensamento do tipo: esse pregador veio trazer heresia. Quando a Bíblia chama ele de enfermo, diz que ele era astêneo, sem energia. No verso 7, Jesus faz uma pergunta: queres ficar são ou queres ficar curado? Essa palavra no grego é ginonai. Ginonai é voltar ao cenário. Eu descobri que tem gente que é coadjuvante da própria vida. Vou repetir. Tem gente que é coadjuvante da própria vida. Ela não tem independência. Ela é refém. Ela precisa de uma ajudinha de alguém. Ela nunca sai daquele mesmo ciclo. Sabe? Passa ano, e eu estava pregando em Guarulhos. Eu cheguei na Alemanha para pregar, contei isso lá em Guarulhos. Saí do Brasil
para fazer um tour, né? Se é que pode dizer essa palavra. Não existe essa palavra. Mas fui ministrar na Europa. Quando eu chego no aeroporto de Berlim, eu recebo 3 boas notícias. Número 1, bagagem extraviada. Boa essa, né? 2, as agendas tudo furado. 3 graus abaixo de zero. Legal, né? Coisa linda, porque essa não estava lá. Aqui. O irmão me leva para sua casa, que não era uma casa, era um quarto. Eu saí de casa às 6 da manhã, entrava às 11 da noite. Eu, por causa do fuso horário, dormia de dia e ficava acordado de madrugada. Fiquei confuso. 3 dias depois, minha bagagem não tinha chegado ainda. Eu desnorteado, preocupado. E aí é onde eu falo isso. Porque eu conheço gente que já viu bola de fogo, já viu anjo, já viu varão, já viu a espada, mas a vida não muda. Aí eu digo, então o que tem que aparecer na tua vida é o próprio diabo. Porque foi isso que apareceu para mim na Alemanha. O diabo apareceu na minha frente e falou assim, te trouxe aqui para te deixar maluco. Eu falei, mentira, porque você não tem dinheiro para bancar minha passagem até aqui. Aí ele continuou. Então já que você está aqui, tu vai ficar maluco. Eu disse, não posso porque eu já sou doido. Então, você já viu um monte de anjo e a vida não mudou? De repente o que está faltando é tu ver o diabo. Para acordar para a vida. Para despertar para a vida. Esperei o Renan chegar. Peguei o MP4. Falei, Renan, me ensina umas palavras em alemão aí. O que, pastor? Bom dia. Um ticket. Porque lá você, com ticket, você anda de trem, de metrô, de bonde. Nessa miséria aqui que tem 2 horas, se acabar tudo está lascado, não. Lá o negócio é bom mesmo, é firme. Como diz no São Paulo, é firmeza. Bom dia, um ticket, obrigado, sou brasileiro. Caso alguém queira puxar um assunto, não fala alemão. E o principal, Deus te abençoe. Me ensina isso em alemão. Ele gravou no MP4, botei no ouvido. No dia seguinte, sem a bagagem ainda, peguei o sobretudo dele, uma touca preta com a bandeira do Brasil. Imagina a cena, o negão na Alemanha. Aleluia. Me senti o próprio chocolate garoto, meu irmão, assim, ó. Andando por Berlim. Todo mundo me olhando. Todo mundo me olhando e eu lá, opa. Chegava nos estabelecimentos, lá você compra esse ticket em qualquer lugar. Guten Morgen, bom dia. One ticket, um ticket. Aí a pessoa me olhava e dizia, Spin brasiliana. Agora a pessoa puxava o assunto e dizia, kein Deutsch. Não fala alemão, kein Deutsch. Kein Deutsch. Mas quando a pessoa me dava o ticket, eu dizia, God segne dich. Deus te abençoe. Com 15 dias, eu estava rodando Berlim sozinha. 8 horas da noite eu estava, Guten Morgen. 11 horas da noite eu estava, Guten Morgen. Eu queria comprar um pão na padaria, eu dizia, one ticket. Mas eu fechava a conversa dizendo, God segne dich. Sabe por quê, meu irmão? Diante do problema você tem 2 opções. Ou você chora ou você se levanta. Se você se levantar hoje, Deus pode operar um milagre na tua vida. Se você entender que Ele pode fazer. Jesus perguntou, tu quer ficar curado? Hoje eu vou curar você. Hoje tu vai voltar para o cenário. Deus está te colocando de pé, filha. Deus está te colocando de pé, filho. É hoje, não é amanhã não, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. É hoje. Agora escute, que eu tenho que terminar. Que hora que tem que acabar? O senhor não falou? Pode ir ainda? Olha para o versículo 7 e vê se você consegue pensar isso comigo. Jesus faz uma pergunta no verso 6 e ele dá uma outra resposta no verso 7. Eu já ouvi muitos pregadores criticarem este homem por isso. Mas eu descobri que há momentos na vida que as respostas mais simples são as mais difíceis de ser dadas. Como é que está teu casamento?
Aí você desconversa. Como é que estão teus filhos? Às vezes as perguntas mais simples se tornam o grande problema. E aí, está trabalhando? E para quem está desempregado há um mês, é folga. Mas para quem já está há algum tempo, é angústia na alma. Por isso que Jesus não levou em conta a resposta daquele homem. Tem gente aqui que está com vergonha de dizer sobre a sua família, de falar como está teu ministério, de falar como está a tua saúde, mas Jesus entende a sua resposta. E me permita profetizar aqui nesta noite de olhos abertos. Independente da resposta que você tem tentado arrumar para dar. Quando alguém pergunta sobre o seu marido, você não quer dizer que ele está quase saindo de casa, então você diz, ele está bem. Você não quer dizer que teu filho está nas drogas, você fala assim, eles estão bem. Você está dando uma outra resposta, quando na verdade a resposta era outra. O Cristo Jesus está aqui nesta noite, entendendo a tua resposta, e vai curar você, e vai operar um milagre na tua vida. Só quem crê e exalta e bendiz ao nome do Senhor, aplaudindo, enaltecendo, engrandecendo a Ele. Agora olha o versículo 9 e 10. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Aquele dia era sábado, verso 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Olha só, como é que pode isso, irmão? Fala para o teu irmão assim, não fica preocupado não. Quando o teu milagre acontecer, vai aparecer um monte de gente para querer se meter na tua vida. Agora fala para assim, ó, mas é você que vai decidir se vai dar satisfação da sua vida ou não. Você estava desempregado, estava na prova, Deus te abre uma porta de emprego, está no trabalho, alguém fala, está levando dízimo, pastor? Estou mesmo, o dinheiro é meu, faço o que eu quiser com ele. Eu não estou levando pastor, mas é assim que você interpreta que eu fique desse jeito, porque o meu Deus me fez prosperar. Você fica dando satisfação, minha irmã. A vizinha abre a janela e fala, vai para a igreja de novo? Vou. Quer vir comigo? Fica escondendo a Bíblia para ninguém ver que tu é crente? Que é isso? Nem para 007 serve. Porque o 007, quando ele é perguntado, alguém pergunta, teu nome? Ele fala, Bond. James Bond. Quando alguém te perguntar, tu tem que falar assim, crente. Eu sou crente. Não tem vergonha de assumir. Aqueles homens falam assim, ei, você não pode carregar a cama não. Meu irmão, quando o teu milagre acontecer, vai aparecer um monte de gente. Eu falei um monte. Pode dizer assim, mas por que isso tudo? Esse carro bebe muito. Hein? Você nunca ouviu isso, né, minha filha? Não compra esse carro não para sua família, esse carro bebe muito. Problema dele, meu irmão, se ele é alcoólatra. Desde que ele não decida sair sozinho, direito que ele assiste. Ele não cair nem levantar, beleza, meu irmão. Ei, Deus te abençoou, te prosperou. Fala, vou alugar um salão de festa, vou fazer um culto de ação de graça, vou chamar meu pastor para pregar, esposa dele, vou fazer um banquete para glorificar o meu Deus, porque eu prego um Deus que é churrasqueiro. Deus gosta de uma carne assada. Aí você decide chamar o teu pastor, chamar uns crentes do reteté para no meio da festa lá dar uma sapateada. Aí vai aqueles parentes seus que vêm lá não sei da onde, que só tem teu sobrenome, mas nunca chorou com você, nunca gemeu com você. Ter teu sobrenome não significa que tem teu Ter teu sobrenome não significa que entende que Deus fez na tua vida, meu irmão.
trazer um monte de crente para cá, não vai ter nem uma cervejinha, não vai ter não, meu irmão. É Coca-Cola aqui, Guaraná. Aleluia. Você fica dando satisfação na tua vida, meu filho. Mas linda, aqui na faculdade ninguém é mais virgem, mas você é, minha filha. Você se guarda, você se mantém firme no Senhor. No teu trabalho, lindão, todo mundo trai a mulher, mas você não trai. Deixa ela chamar você de frouxo. Porque ela vai mexer com a tua masculinidade. Deus está falando com pessoas aqui. Ela vai mexer com a tua masculinidade. Vai dizer, se tu fosse homem mesmo, tu vinha. Aí tu fala, eu sou tão homem o suficiente que eu não vou. Sou tão macho que eu não vou. Você não tem que ficar provando nada para ninguém não, meu irmão. Eu estava no retiro da minha igreja, aí me chamaram para jogar bola. Aí eu tô lá, né? Mó pinta, né? Não é nem mais uma pinta, é uma mancha inteira. Aí a bola veio, meu irmão. A mente pensou uma coisa. A mente pensou, vou pegar, vou fazer assim. Mas o corpo agiu do jeito dele que ele queria. Traduzindo, eu fui e a bola foi para lá. Alguém gritou lá atrás, pastor, como é que o senhor perde um gol desse? Eu falei, Ronaldinho perde, Messi perde, Cristiano Ronaldo perde. Eu não sou jogador, eu sou pastor. Eu não tenho que provar que eu sou bom de bola. Eu não vim aqui para isso. Esse exemplo bobo que eu te dei ia ser na sua vida. Você não deve ficar dando satisfação na sua vida para ninguém não, meu irmão. Ficar dando pitaco. Eu morava em Belfort Roxo, da maior prova, maior vento. Lá em lote 15, meu irmão. Estava em lote 15, meu irmão. Aí eu fui pregar num lugar, Deus usou um irmão lá, me abençoou. Comprei um computador. Meu irmão, quando eu chego com a caixa de computador, a vizinha abre a janela e fala, o que é isso aí? Aí eu falei, é pedra. Hein? Aquele homem estava há 38 anos, ninguém se importou com ele. Quando o milagre dele aconteceu, apareceu um monte de gente para dar palpite. Ele provou que estava sozinho, mas quando o milagre aconteceu, meu irmão, quando tem um milagre aparecer, vai aparecer primo. Vai aparecer aqueles primos. Você é meu parente, né? Pô, eu estudei com você. Semana que meu nome anunciou na rádio, quinta-feira da vitória. Meu irmão, o telefone tocava, eu nem sabia de que número era. E aí, varão? E aí, vaso? Quer que eu vou lá contigo? Todo mundo virou meu amigo, irmão. Tudo amiguinho. Mas quando você está sozinho na beira do tanque, aprenda isso. Na prosperidade as pessoas te conhecem. Na crise você conhece as pessoas. Eu vou repetir. Na prosperidade as pessoas te conhecem. Na crise você conhece as pessoas. Agora deixa eu terminar. Quando os músicos vão para trás que tem que acabar. Na minha igreja é assim. Na minha igreja quando o tecladista vai para o teclado é porque está na hora de acabar. Então, escute. Deixa eu terminar aqui. Ainda vai me usar ainda, irmão? Agora eu fiquei triste agora. Agora eu fiquei triste. Cheguei agora, né, irmão? Puxa vida. Verso de número 14. E depois disso, encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Pensa comigo. Não peques mais. Então ele tinha uma prática de pecado que lhe atrapalhava o progresso e o sucesso. Isaías 59, versículo 1 diz que certamente que a mão do Senhor não está encolhida, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Ponto. Verso 2: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus,
Provérbios 23, versículo 18 diz: o que encobre as suas transgressões, a sua alma não prosperará, ponto e vírgula. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Aprenda isso, se é que eu posso te ensinar alguma coisa nessa noite. Uma das maiores dificuldades que nós temos é de admitir as nossas falhas. É muito fácil transmitir para o outro. Eu conheço gente que você pergunta: qual é o teu problema? Ela fala: desemprego. E não é desemprego o problema dela. O problema dela é falta de perdão. Eu conheço gente que fala assim: qual é o teu problema? É uma doença. E o problema não é uma doença, é uma raiz de amargura. Ela pensa ou coloca o problema como algo que na verdade não é o problema. Escute isso. A Bíblia está te ensinando que eu não posso permitir que nada atrapalhe a minha conquista e a minha vitória. Eu não posso permitir que absolutamente nada interrompa os propósitos e o projeto de Deus para a minha vida. Eu não vou caminhar carregando o fardo dos erros, das falhas. Lamentações 3:29. Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Eu não estou aqui para jogar culpa sobre você, mas eu estou dizendo para você: não permita que nada seja maior do que os sonhos de Deus na tua vida. Eu vou repetir porque teve gente que não entendeu. Não permita que nada seja maior do que os sonhos de Deus na tua vida. Uma saída, uma transa fora do casamento não é maior do que o que Deus tem para você. Um desvio de verba na empresa não é maior do que os sonhos que Deus projetou para a tua vida. Não existe nada maior do que os sonhos de Deus na nossa vida. E é lindo, porque Isaías capítulo 55, versículo 8, o Eterno fala: os seus pensamentos são pequenos, porque os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Os meus caminhos são maiores que os teus caminhos. Porque assim como altos são os céus, assim são os meus pensamentos a respeito de vós. Você pode sonhar e sonhar e sonhar. E quem está pregando para você disse na minha primeira fala: é um sonhador. Ainda assim, são sonhos pequenos diante do que ele está sonhando a meu respeito. Coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus. E aí, gostou? A palavra falou teu coração? Então, compartilha ela. Manda para aí umas 50 pessoas. Me ajuda, por favor, se inscreve, dê o seu like, faça a sua crítica, dê sua sugestão. O que você gostaria que eu falasse, abordasse aqui nas pregações e nos temas? Política, esporte, teologia, né? Dê sua participação. Muito obrigado por você estar aqui nesse canal de YouTube. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Com Deus você pode. Paz.